Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Cupim, que é um romance publicado originalmente em 2021 pela autora espanhola contemporânea Laila Martínez e que chegou aqui ao Brasil agora em 2024 pela editora Alfaguara, que foi quem me enviou aqui este exemplar que eu li. Esse foi o primeiro romance da autora e ele se passa em uma cidadezinha perdida em meio a uma Espanha rural, o que evoca todo um ar telúrico a essa narrativa. Esse isolamento geográfico é reforçado também pelo isolamento social das protagonistas do romance, que pertencem a uma família que foi aos poucos se convertendo em pária naquela pequena comunidade rural, porque as mulheres dessa família têm fama de bruxa. Só que, ao mesmo tempo em que estão ali isoladas e são frequentemente hostilizadas pela população local, essas mulheres também vivem fazendo feitiços, que são aqui chamados de amarros, porque eles são feitos a partir dos cabelos das pessoas que serão amaldiçoadas por esses feitiços. Mas, enfim, então, ao mesmo tempo em que adotam essa posição, ou melhor dizendo, ao mesmo tempo em que ocupam essa posição à margem da sociedade, essas mulheres também ficam o tempo todo fazendo esse tipo de feitiço a pedido dos moradores dessa região. E essa ideia de um grupo de pessoas que é rejeitado e procurado ao mesmo tempo por um vilarejozinho rural me fez lembrar bastante do que nós temos aqui em Temporada de Furacões, que é um romance da Fernanda Melchor, que eu li há algum tempo e que se converteu em uma das minhas melhores leituras mais recentes. Já falei sobre ele por aqui, o link estará na descrição. Mas, enfim, tanto em um romance quanto no outro, nós temos ali pessoas que ocupam esse lugar fronteiriço entre a marginalidade e a necessidade por parte de uma comunidade. E em ambos os casos, em ambos os romances, essas pessoas que ocupam esses lugares fronteiriços têm fama de bruxa nessas regiões. E sobre esses amarrados feitos pela família protagonista aqui de Cupim, existe algo interessante sobre essa prática, porque na maioria das vezes eles são feitos por pessoas pobres e eles são feitos para amaldiçoar pessoas ricas, e por isso mesmo é como se esse elemento mágico fosse, na verdade, toda uma alegoria para uma vingança de classe que só é possível na medida em que as pessoas se apegam a esse saber tradicional, ancestral e telúrico, o que me fez lembrar também de um outro texto que eu comentei por aqui recentemente, que é Coelho Maldito, que, enfim, é um conto da Bora Chung, que está aqui neste livro de mesmo nome. Fiz um vídeo sobre ele recentemente, o link estará na descrição. Mas, enfim, eu acabei fazendo essa comparação entre esses dois textos também, pensando, sobretudo, nesse elemento tradicional que ameaça uma ordem que é artificial. No caso aqui de Cupim, esse elemento tradicional são esses amarrados, são esses feitiços. No caso lá de Coelho Maldito, trata-se de uma família que consegue fazer objetos amaldiçoados, né? Então, a partir disso é que aquele conto se desenvolve. Então, veja que existe algo em comum entre esses dois textos também. Só que, mais do que um romance sobre bruxaria, e na verdade me parece que esse tópico da bruxaria é de certa maneira lateral ao longo da trama, Cupim é também uma história de casa mal assombrada. Isso porque a casa onde moram essas protagonistas é construída, pensando em termos narrativos, com uma atmosfera estranha, inquietante, asfixiante, decadente e tétrica, já que nela os móveis têm vontade própria, a casa ela se estremece, ela se contrai como se fosse um útero, ela espera, ela fica inquieta, ela sente raiva, repulsa, prazer. Essa casa, ela
estabelece uma relação tão tão opressiva com as pessoas que nela habitam, que ela faz os dentes dessas pessoas caírem, ela seca as entranhas dos homens que vivem nessa casa, ela come a carne dos cadáveres, etc, etc, etc. Tudo isso faz com que essa construção rasure a imagem da casa como um lugar de abrigo. E essa rasura na imagem da casa me fez lembrar de duas coisas. Primeira delas, eu fiquei pensando em como a literatura gótica se apropria da casa como um espaço negativo ligado à estranheza e a segredos inconfessáveis. E, aliás, o Freud, nesse livro chamado O Infamiliar, ele menciona a casa assombrada como um exemplo de infamiliaridade, né? Pensando sobretudo nessa questão do segredo que deve ficar oculto, mas que acaba vindo à tona de uma maneira ou de outra. E eu ri agora porque, enfim, sei lá, acho que já é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço esse ano que eu menciono aqui esse texto do Freud. Então vocês já devem estar até cansados de me ouvir falar dele, mas enfim. E aí, voltando aqui à minha linha de raciocínio, né? Pensando nesse termo gótico, ele surge ainda no século XVIII, sempre associado a lugares, a objetos ou a pessoas que são considerados selvagens, deformados, mal feitos, enfim, tudo aquilo que rasura uma ideia clássica de beleza, né, que era, enfim, um ideal muito ligado ao iluminismo do século XVIII, tudo aquilo que rasurasse isso era considerado, era chamado, era rotulado como gótico. Lembrando que o iluminismo era, na época, uma espécie de mentalidade hegemônica na Europa, e exatamente por conta disso, a razão era vista como um único caminho possível para algum tipo de progresso social. A partir de então, tudo aquilo que não fosse racional, que não fosse diretamente ligado a uma razão científica, a um método muito bem estabelecido, né, a uma lógica cartesiana, digamos, tudo aquilo que fugisse a isso era descartado. E o gótico reage a esse posicionamento ideológico conforme se utiliza de uma estética sombria, penumbrosa, exagerada, desarmônica, estética essa que servia para abrigar todos esses discursos ligados, por exemplo, ao sobrenatural, que não tinham mais espaço na cultura hegemônica. Tudo isso é transferido, então, para esse espaço do gótico, digamos assim. E aí, se o gótico se configura como essa estética ligada ao penumbroso, ao sombrio, etc., os espaços nos quais as pessoas habitavam eram vistos como ameaçadores, quase como se esses espaços tivessem uma tendência ao maligno, uma vez que eles não passavam de projeções da mentalidade atormentada das pessoas que ali viviam. De início, esses espaços eram principalmente igrejas, cemitérios, fazendas como símbolo desse passado violento que assombra o presente, e castelos como esse elemento ligado, sobretudo, à aristocracia. Porém, depois da Revolução Francesa, quando a burguesia ascende e se consolida como uma classe social dominante, e a partir desse momento, quando a burguesia torna a família como um dos seus pilares principais, né? Então veja, essa ideia da família burguesa e por extensão da casa burguesa acaba sendo vista como um espaço de segurança, né? Então a família é o lugar seguro, é o lugar do acolhimento, é o lugar, enfim, em que você se sente bem. E por extensão, a casa burguesa também recebe todos esses atributos. Porém, como eu ia dizendo, o gótico faz o seguinte, ele problematiza a casa e a família como esses espaços de segurança, assim como havia feito antes
com o castelo, por exemplo, que era esse símbolo da aristocracia. E se você olha para um texto como Cupim, por exemplo, nota-se no romance vários elementos ligados a essa estética gótica. Então, essa casa viva e maligna, cheia de segredos e fantasmas, que fica em um lugar isolado. Além disso, se a gente pensa, por exemplo, nessa sequência de eventos trágicos que acontecem entre essas paredes da casa, etc, 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 tudo isso que está aqui presente se liga muito bem ao desenvolvimento de uma dicção gótica que, desde o século XVIII, vem se estabelecendo como esse lugar daquilo que não pode ser explicado pela razão, ou que a razão não quer explicar, simplesmente. Essa foi a primeira das coisas das quais eu me lembrei enquanto li aqui Cupim. A segunda das coisas foi o seguinte: conforme eu fui pensando nesse espaço da casa, construído aqui pela Laila Martínez, eu me lembrei bastante das reflexões do Bachelard em A Poética do Espaço, que é um texto de 1958, se não me engano, que eu tenho aqui nessa edição da coleção Os Pensadores, né? Nesse livro aqui, para além da Poética do Espaço, há também outros dois textos do mesmo autor, que são A Filosofia do Não e O Novo Espírito Científico, né? Mas, enfim, nesse texto, o autor, nesse texto, A Poética do Espaço, o Bachelard, pensa na importância de refletir sobre o espaço doméstico, então, o porão, o sótão, o quarto, os armários, as gavetas, etc., na constituição do sujeito, ou seja, como a casa que nós habitamos ajuda a construir a nossa identidade, as nossas memórias, os nossos processos imaginativos, etc. Segundo o autor, todos esses espaços produzem sentimentos e memórias específicas que modificam a nossa forma de lidar e de entender o mundo. Daí é que vem a famosa frase que o autor coloca aqui, segundo a qual o abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo. E é por isso que o autor aqui, o Bachelard, diz que, na medida em que a casa nos protege e nos agasalha, ela é um grande berço, ela é o nosso primeiro universo. E aí eu fiquei pensando, né, segundo essas reflexões do Bachelard aqui, se a casa é o nosso primeiro berço, o que aconteceria com a subjetividade de alguém que habita em um espaço assombrado, em uma casa assombrada? Um trecho interessante aqui do livro do Bachelard é aquele em que o autor vai falar um pouco sobre a construção simbólica da casa como um espaço verticalizado e, ao mesmo tempo, horizontalizado. Nessa análise, o autor menciona, sobretudo, o porão, né, como esse espaço doméstico, e aí ele diz o seguinte entre as páginas 208 e 209 dessa minha edição aqui. Eu vou ler alguns trechos esparsos. A casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade. A casa é imaginada como um ser vertical, ela se eleva, ela se diferencia no sentido de sua verticalidade. É um dos apelos à nossa consciência de verticalidade. A casa é imaginada como um ser concentrado. Ela nos convida a uma consciência de centralidade. Pode se opor à racionalidade do telhado à irracionalidade do porão, pensando nessa verticalidade da casa. O telhado revela imediatamente sua razão de ser, cobre o homem que tem medo da chuva e do sol. O porão é, em primeiro lugar, o ser obscuro da casa, o ser que participa das potências subterrâneas, sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade das profundezas. No sótão, a experiência do dia pode sempre apagar os medos da noite. No porão, a escuridão dia e noite. Mesmo com uma vela na mão, o homem vê as sombras dançarem na muralha negra do porão. E aí, veja, por mais que a casa aqui do romance da Laila Martínez não tenha um porão, ou se ela tem, esse porão não é citado em momento algum, mas enfim,
Por mais que essa casa não tenha esse espaço do porão, em dado momento, uma das narradoras estabelece uma comparação muito interessante e muito produtiva para essa minha linha de raciocínio entre o quarto e o porão. Ela diz o seguinte na página 66 dessa minha edição aqui. O ar do quarto continuava denso e pesado, como de um porão ou como de um aposento que ficou fechado por muito tempo e de repente se abre e as coisas continuam no mesmo lugar, mas já não são as coisas em si, e sim a sombra das coisas, né? Veja, além disso, além dessa primeira comparação aqui, né, entre o quarto e o porão, pensando sobretudo no porão como esse espaço do segredo, e essa será uma casa povoada por segredos que voltam como fantasmas. Mas, enfim, além disso, já na primeira frase do romance, essa casa já aparece como um espaço ameaçador. E daí, na página 9 dessa minha edição, é dito o seguinte: quando transpus o umbral, a casa se precipitou sobre mim. Veja, me parece que é muito significativa essa imagem, né, de uma pessoa que mal entra e já é praticamente soterrada, em termos simbólicos e psicológicos, pelo espaço da casa. Isso já nos mostra que essa casa não é um lugar confortável. Isso já nos aponta para o fato de que essa casa estabelece em relação às suas moradoras um tipo de sentimento opressivo, né? Quem narra aqui esse início do romance é a neta, que está voltando para a casa da família depois de tentar estudar na capital. E uma coisa que ela diz com frequência logo nesse primeiro capítulo é que a vida toda ela ouviu a avó dizendo que ninguém podia fugir da casa. E aí essa neta, quando consegue ir embora para estudar, ela fala, bom, consegui romper essa tradição, consegui fugir da casa. E aí agora, quando ela está de volta, ela percebe que a fuga ela é passageira, que inevitavelmente ela vai acabar voltando sempre a essa casa. Isso acontece porque a própria casa é corroída, ela é carcomida por esse cupim que atravessa gerações e que se manifesta principalmente por meio de 3 vinganças que acontecem ao longo do romance. E isso reforça a ideia de que esse espaço não é simplesmente assombrado por algo sobrenatural. A casa parece viva porque ela é uma projeção das moradoras. E se elas querem se vingar por aquilo que lhes aconteceu, é como se a própria casa fosse esse lugar da vingança, quase como se o espaço fosse mais um personagem, e um personagem bastante atuante, em primeiro lugar, porque a casa, como eu disse, ela tem ações ao longo do livro, ela espera, ela sente raiva, desejo, etc. Mas, principalmente, isso torna a casa um espaço inquietante. E aí, diga-se de passagem, essa casa está viva e ela é, o tempo todo, construída como esse lugar grotesco, esse lugar que dissolve os limites que separam o vivo e o morto, o artificial e o natural, o masculino e o feminino, o animal e o humano, o passado e o presente, o rico e o pobre, o privado e o público, o consciente e o inconsciente, pensando naquela análise proposta pelo Bachelard, o normal e o sobrenatural, o móvel e o imóvel, etc, etc, etc. Todas essas duplas antitéticas, elas são ressignificadas por esse espaço vivo da casa. E tudo isso começou logo que a casa foi construída. Aqui pensando numa construção não mais narrativa, mas sim numa construção arquitetônica. O bisavô de uma das protagonistas era uma espécie de cafetão dessa cidadezinha onde tudo acontece, e ele construiu a casa usando o dinheiro que ele conseguia ao explorar e violentar as mulheres da região. E essa violência fundacional se traduz em uma ideia muito interessante, segundo a qual a casa tinha sido construída sobre o corpo daquelas mulheres que tiveram de lidar com esse tal bisavô. E até o presente da narrativa, todo esse ressentimento continua
como diz uma das narradoras aqui, inchando as paredes da casa e impede que as pessoas saiam desse lugar mesmo depois de mortas. E se a casa é uma alegoria para a família, então a própria família se torna esse elemento inescapável. E aí, sobre isso, sobre esse histórico da construção da casa, existem alguns trechos interessantes que eu vou ler. Eles estão entre as páginas 26, 27 e 35. Então, diz o seguinte o texto aqui. Também vejo as sombras aqui. Vejo quando se arrastam pela escada e pelos corredores, rastejam pelo teto, espreitam de trás das portas. A casa está cheinha delas. Algumas nós vimos chegar do povoado e do monte, mas outras estão aqui desde que a casa foi construída. Se misturaram à argamassa dos tijolos e à cal das paredes. Estão nos alicerces e nas telhas, nos pisos e nas vigas. Esta casa não é um refúgio, é uma armadilha. Ninguém jamais sai daqui, e os que se vão acabam sempre voltando. Esta casa é uma maldição. Meu pai nos amaldiçoou com ela e nos condenou a viver entre suas paredes. E aqui estamos desde então, e aqui continuaremos até apodrecermos e muito depois disso. E aí um pouco mais adiante, na página 35, continua se dizendo o seguinte: a casa havia sido construída sobre o corpo daquelas mulheres e se mantinha sobre o de minha mãe. O que meu pai não sabia era que ia ficando preso no cárcere que estava construindo. Minha mãe, quando percebeu que nunca ia poder sair daquela casa, parou de pedir aos santos e começou a conversar com as sombras. Sempre que as ouvia murmurar embaixo da cama ou as percebia espreitando de trás da porta, lhes cantava canções como se fossem criancinhas. E as sombras se acalmavam e ficavam quietas, e devem ter tomado afeição pela minha mãe e ódio pelo meu pai, porque a casa inteira destilava rancor quando ele atravessava um umbral. Dava para sentir na umidade das paredes, nos estalidos dos degraus, nos rangidos das portas. Pela primeira vez na vida, meu pai começou a ter medo. Descartou o machado de cortar lenha, o atiçador, as facas da cozinha. Ficava fora cada vez mais tempo. Às vezes, passava semanas sem dormir ali. Então veja que, desde o início, essa casa já foi sendo percebida como um lugar ameaçador, primeiro por esse elemento feminino, que é a bisavó de uma das protagonistas e mãe da outra, né? Mas logo em seguida esse tom ameaçador da casa foi percebido também pelo bisavô, né? Pelo marido, ou seja, tanto o homem quanto a mulher começam a notar que tem algo estranho ali. Então, é muito interessante pensar em filmes de casa mal assombrada, por exemplo. Sempre quem percebe alguma coisa é a mulher e ela é taxada como louca. Aqui, o sujeito, o homem, ele também começa a notar e é ele quem se retira com medo. A mulher, ela faz uma ponte com a casa, com esse aspecto ameaçador. Ela deixa de conversar com os santos como esse símbolo de um imaginário católico e, portanto, um imaginário ligado a uma tradição masculina, né, patriarcal, e passa a conversar com as sombras, que são esse outro lado, esse aspecto menos luminoso da existência, digamos assim. Ocorre que esse bisavô era um homem bastante violento, só que ao mesmo tempo, né, como se percebe pelo trecho que eu acabei de ler, ele também tinha algo de covarde. Então, por exemplo, para fugir da guerra civil espanhola, ele obrigou a esposa a criar uma parede falsa em um dos quartos para que ele se escondesse atrás dessa parede. E isso me fez lembrar bastante lá do Gato Preto, do Edgar Allan Poe, né, em que o marido mata a esposa e empareda ela. Pois é, aqui algo muito parecido acontece, só que ao contrário, né? E mais do que ao contrário, ou seja, a mulher que empareda o homem, isso acontece de maneira voluntária por parte do emparedado. Só que depois de muito tempo alimentando esse marido, a mulher um dia percebe que
Enfim, esse relacionamento não pode continuar como está. Então, ela decide fechar completamente essa parede, de modo que o marido acaba morrendo emparedado. E essa é a primeira grande vingança, né, dessa mulher que decide se vingar do marido, emparedando ele ali no quarto. E é interessante porque ela empareda o marido e ela continua dormindo no quarto como se não fosse nada. Mas enfim, o problema é que essa bisavó fez tudo isso estando grávida, né, da avó da protagonista aqui. E dada a violência dessa atitude, as sombras que habitavam a casa entraram também na barriga dessa bisavó, e com isso deu-se início a uma herança sobrenatural que passa de geração em geração e faz com que as mulheres dessa família vejam fantasmas. E é por isso que no presente a avó e a neta, que são as duas protagonistas, convivem com os fantasmas da casa com relativa normalidade. Na verdade, a relação com os fantasmas é mais amistosa do que a relação com os vizinhos. Essa rusga com os moradores da região começou principalmente depois que a família dessas protagonistas se desentendeu com uma família muito importante, muito rica dessa cidade. E aí, para se vingar, uma das mulheres resolveu fazer o tal amarrado usando o cabelo da patroa, porque a família da protagonista era empregada dessa família muito rica. Quando aconteceu essa briga, essa empregada então pegou ali os fios de cabelo da patroa de uma escova de cabelos e resolveu fazer um feitiço. De início, eu até pensei que isso não fosse dar em nada, porque essa senhora que faz os amarrados e que é a avó da protagonista, ela é descrita como se já estivesse ficando senil. Então, no primeiro capítulo, ela faz algumas coisas que você pensa, nossa, essa senhora tá ficando doida, né? Por exemplo, ela gosta de dormir dentro de um baú, esse tipo de coisa, né? Então você pensa, tá, eu acho que essa senhora está ficando senil e aí ela pensa que pode fazer feitiços quando na verdade não vai acontecer nada. Só que não é bem isso que acontece, porque aos poucos várias tragédias vão afetando essa família rica e por conta da influência dessa família rica, o resto do povoado se volta contra as protagonistas para não sofrer nenhum tipo de represália, porque é isso, sei lá, 90% da cidadezinha era empregada dessa família rica. Se os moradores da região dessem suporte às protagonistas, fatalmente esse povo ia tudo perder o dinheiro, né? Perder o emprego. Então, era muito melhor que eles se apegassem muito mais aos donos de toda a região, digamos. Só que a questão é a seguinte: o filho dessa patroa que foi amaldiçoada por um amarrado, esse filho acaba se interessando pela mãe da protagonista, né? Ou seja, pela filha da avó que está ficando doida aqui. Os dois, então, o rapaz e a moça, começam a namorar, só que essa moça desaparece um belo dia. Ela ainda estava ali com seus 18, 19 anos, quando de repente ela desaparece. E como o principal suspeito por esse desaparecimento pertencia a essa família rica, não aconteceu nada, porque nem a família, nem a polícia queria se indispor com essa família de poderosos, né? E aí tem início a segunda vingança do romance, porque um belo dia, muitos anos depois desse desaparecimento, esse rapaz vai até a casa, né, das protagonistas procurar a ajuda dessa senhora, porque aconteceu um problema na família dele, e aí como ela tem esse aspecto mais ligado ao sobrenatural, ele falou, bom, estamos brigados? Sim. Eu sou suspeito de ter desaparecido com uma filha dela? Sim. Mas ainda assim, como não consigo ajuda de mais ninguém, vou procurar essa senhora. Pois bem, ele vai até a casa dessa senhora, e ela, muito sabiamente, decide dar um jeito de sumir com ele também, assim como ele havia sumido com sua filha. O que torna a relação entre essas duas famílias ainda mais difícil. Que jeito é esse que a senhora dá? Não direi aqui, você vai ter que ler o romance. Isso está logo no primeiro capítulo. Um belo dia, depois dessa segunda vingança, a protagonista, ou seja, a neta dessa senhora que faz os amarrados e, portanto, a filha dessa moça que desapareceu no fim da adolescência,
Mas enfim, a protagonista começa um belo dia a ver uma adolescente que ela parece conhecer de algum lugar, e essa adolescente está rondando próxima à casa. E essa adolescente, na verdade, é o fantasma da mãe dessa protagonista que volta para a casa e passa ali a fazer parte dessa lógica de repetição e de vingança que orienta tudo o que acontece nesse lugar. Diante disso, a protagonista percebe que a segunda vingança não foi suficiente e começa a planejar a terceira vingança, que é aquela que funciona como elemento disparador da narrativa por ser a mais recente. Inclusive, o texto todo é bastante performático, uma vez que nele as vozes da avó e da neta se revezam e se dirigem para o próprio leitor, que faz às vezes de uma espécie de jornalista que está ali colhendo informações sobre o que foi que aconteceu naquela cidadezinha tão pacata do interior da Espanha. Por isso, tudo é narrado bem aos poucos, e por mais que toda essa história se resolva no final do romance, desde o início a gente sabe que algo terrível aconteceu, e de certo modo a gente sabe também que algo terrível continua acontecendo, já que a relação entre a avó e a neta é bastante tensa, mesmo que a gente não saiba de saída muito bem o porquê de tanto desentendimento. E além da tensão entre elas, essas duas mulheres também têm de lidar com os vários jornalistas que ficam na frente da casa delas, tentando entrevistá-las por causa dessa terceira vingança. Por isso mesmo, eu não vou dar aqui muitos detalhes sobre essa terceira vingança, mas o que eu posso dizer por enquanto é que ela envolve o desaparecimento do filho mais novo dessa família rica, e a protagonista, ou seja, a neta dessa senhora que faz os amarrados, a protagonista está diretamente implicada nesse desaparecimento. Isso posto, percebe-se que, ao passo que a primeira vingança aqui do livro, da bisavó que empareda o bisavô, é movida por questões de gênero, as duas outras vinganças têm uma motivação muito mais próxima do social, né, dessa família pobre em um embate com uma família muito rica. E aí, durante esse embate, a família pobre percebe que não pode contar com os agentes da lei deste mundo, e por isso mesmo, por exemplo, a avó recorre a algo sobrenatural, né? Então, cada mulher se vinga aqui com as armas que tem à altura das mãos. Então, a bisavó empareda o marido, a avó recorre ao sobrenatural e a neta resolve as coisas por conta própria. Em todo caso, nos três crimes que aconteceram, então, em três épocas diferentes, nós temos sempre uma mesma lógica organizando tudo, que é a lógica da vingança. Ou seja, essas paredes da casa já viram muita coisa grave acontecendo, e essas coisas que aconteceram parecem dar ainda mais vida a essa casa, cuja história se entrelaça e se confunde com a história da própria família, né? Além do mais, essa sede de vingança faz com que essas 4 gerações de mulheres, a bisavó que empareda o marido, a avó que faz os amarrados, a mãe que desaparece e a neta, fiquem presas ao passado, o que, juntamente com a confusão entre as vozes da avó e da neta, reforça essa ideia de que o tempo histórico não passa ou se repete indefinidamente. E isso me fez lembrar bastante de Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Não me lembro se nos meus comentários a este livro eu cheguei a falar sobre esse aspecto social da história de fantasmas. Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes livros com histórias de fantasmas já escritos, né? Mas enfim, então, mas em todo caso, eu não me lembro se eu já falei sobre isso no meu vídeo aqui sobre o Pedro Páramo, mas eu acabei fazendo essa relação entre os dois livros justamente ao refletir sobre esse aspecto social que subjaz a uma história de fantasmas. Com isso,
A história, com H maiúsculo, desempenha aqui em Cupim um papel importante na construção desse passado fantasmático que assombra o presente. Isso ocorre porque a história se refere aqui principalmente ao período da Guerra Civil Espanhola, que é um trauma que ainda não foi resolvido socialmente. É como se essa guerra fosse uma ferida que continua aberta por não ter acontecido ainda um exorcismo social. Pensando aqui que esse é um romance de terror, o que me parece tornar apropriado eu usar o termo exorcismo para falar dessa superação do passado. No caso do romance, isso também se liga a essa família poderosa que enriqueceu justamente durante o período da Guerra Civil. E veja, eu estou falando de um período específico, né? Eu estou nomeando a Guerra Civil, mas todo esse trauma social ele prossegue depois durante o período do franquismo, né? E aí outra coisa importante a se considerar é que, como os homens foram convocados durante a Guerra Civil Espanhola, as famílias passaram a contar apenas com mulheres na maioria das vezes. E aí é exatamente isso que nós temos aqui com a família dessa protagonista. Portanto, a história dessa família é também a história da Espanha no período pós-guerra. Também é preciso considerar aqui que, durante o período da Guerra Civil Espanhola, e isso se prolongou nos anos seguintes graças ao franquismo, houve muita violência, perseguição, repressão, pessoas desapareceram, etc, etc, etc. Isso é mencionado no romance, e esse diálogo com a história converte essa casa das protagonistas em uma espécie de túmulo que abriga todos os fantasmas desses desaparecidos políticos, dessas pessoas que morreram durante o franquismo, durante a guerra, né? E eu digo isso porque várias das sombras que habitam essa casa das protagonistas, né, vários desses fantasmas, são, na verdade, espíritos ou dos parentes das pessoas que vão até a casa para procurar a ajuda dessa avó, ou então são os fantasmas das pessoas que morreram na região e foram enterradas nas montanhas durante a guerra e durante o período da ditadura franquista. Portanto, os fantasmas aqui são espíritos que querem descansar em paz ou se vingar, em alguns casos, ao passo que o que assusta de verdade são esses diversos tipos de violência que se abatem sobre a região e sobre a família da protagonista. Tudo isso torna o final do romance ainda mais impactante, uma vez que a Laila Martínez ela não tem uma postura conciliadora, né? Mesmo porque na vida real não aconteceu reconciliação do povo espanhol com esse passado traumático. A vingança aqui ela está dada, ela é definitiva e ela repara, pelo menos no campo do simbólico, algumas das violências sofridas por essas mulheres. Ou seja, o livro ele não é moralista e as protagonistas não apenas aceitam, como também cultivam a vingança, mesmo que essa vingança seja como um cupim que vai corroendo todas as coisas. Mas, por outro lado, esse caráter social ligado ao elemento sobrenatural aqui não tira o tom de horror desse romance. Então, por exemplo, existe um trecho aqui que me deixou bastante assombrado. Não sei se é porque eu estava lendo à noite, então foi um trecho que eu li e aí depois eu fiquei assim meio desconfiado olhando para os cantos. Vou falar o contexto geral. A protagonista, ela está vendo aquela adolescente que elas pensam que já viu em algum lugar, rondando a casa, e aí de repente essa adolescente que estava no quintal aparece dentro da casa. E ela vai andando, 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 sobe as escadas, entra dentro do quarto, abre a porta do guarda-roupa e desaparece dentro do guarda-roupa. Aí quando pensa que não, essa mesma jovem reaparece entrando pela porta da frente da casa e ela fica refazendo todas as vezes esse mesmo caminho. E aí então na página 65, a protagonista diz o seguinte, essa filha, né, que está tendo que ver o fantasma da mãe. Ela se deita na cama e aí ela diz, senti uma leve inclinação num canto da cama, como se alguém tivesse sentado nela e a afundasse com seu peso.
Abri os olhos e me soergui de repente, procurando minha mãe, mas tudo o que eu consegui ver foram os cabelos negros deslizando para baixo da cama. Não sei vocês, mas imagine essa cena. Você acabou de ver um fantasma, aí você deita para dormir, você sente a sua cama afundando, aí você olha e vê um cabelo indo para baixo. Eu achei isso assustador a primeira vez que eu li. Mas enfim, é por isso que, em alguns momentos aqui, a protagonista diz que toda a família tem os seus mortos embaixo das camas. A diferença é que essa família consegue enxergar esses mortos, porque nessa família tudo o que se herda são os traumas, as feridas, os fantasmas, os medos e o ressentimento. E no fim das contas, é como se a família fosse essa instituição da crueldade, da violência, do silenciamento, tanto que, tão importante quanto aquilo que se conta ao longo da narrativa, é aquilo que fica não dito, é aquilo que se manifesta de maneira oblíqua, é aquilo que não se revela, é aquilo que se esconde sob as palavras, é aquilo que desliza para debaixo da cama. Enfim, este livro aqui se tornou uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Certamente ele vai para o meu vídeo de melhores leituras de 2024. Fica aqui a minha enfática recomendação de leitura, sobretudo se você, como eu, gosta desse tipo de texto que dialoga com essa tradição do horror, da casa assombrada, da bruxaria, etc e tal. Enfim, então, se você gosta, por exemplo, da Mariana Enríquez, talvez você se atraia aqui por este cupim da Laila Martínez, certo? Eu vou deixar na descrição os links para esses vídeos que eu fui citando e deixarei também na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com o meu trabalho por aqui, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.